Olá, turma. Estou aqui novamente, o professor Adriano, né? Para a gente comentar um pouquinho sobre a nossa unidades de 5 a 8. O que vai relatar essas nossas unidades? Acredito que muitos de vocês já viram essa unidade, ou essas unidades. Se vocês não viram essa unidade, gostaria que vocês estivessem dando uma olhada nela, que é bem interessante ela. A primeira coisa é que a unidade 5, ela vai relatar sobre as influências da cultura e do perfil psicológico na hora da tomada da decisão. É importante que vocês entendam o seguinte: o que é uma cultura organizacional? Desculpa. A cultura organizacional, o que define? Ela demonstra uma essência da organização. Tá? É uma essência, é um sistema de valores que é compartilhado pelos membros dessa organização. Então, assim, a cultura, ela deve ser muito forte. O que precisa ter? E são elas, o que são essas forças dentro dessa cultura organizacional? A inovação, você precisa entender sobre a questão da inovação, a orientação para os resultados, atenção aos detalhes, focos nas pessoas, o foco da equipe, o foco, essa agressividade em determinadas questões, quando a gente fala de competitividade, a estabilidade e outras coisas, tá? Vou falar um pouquinho o que seria o grau de inovação. O grau de inovação é o grau que cada funcionário deve ser estimulado para assumir novos riscos. Então, para tomar determinadas decisões. Atenção aos detalhes. É o grau que as empresas esperam que os funcionários demonstrem em cada precisão ou determinadas análises. Então, tenham atenção aos detalhes. Né? Então, esse é o grau aos detalhes. Então, o que a empresa espera de cada funcionário. Tá? Uma outra questão é a orientação aos resultados. Essa orientação aos resultados é o grau que os dirigentes, né, focam em determinados resultados, dentro das áreas técnicas, dentro dos processos, no que cada empregado ou colaborador alcança. Então, isso é orientação para os resultados. Foco nas pessoas, ou na pessoa, é o de decisão que cada pessoa tem e cria dentro dessas empresas, tá? Então, cada pessoa, dentro de uma determinada, dentro de uma cultura, ela tem uma determinada ação. Então, esse processo também vai distinguir essa pessoa. Foco na equipe, é muito simples também. É o grau que cada equipe ou atividade dentro de uma organização tem sempre uma equipe. E qual é o grau dessa equipe? O resultado que ela gera, e ela é mensurada sobre o todo e sobre o individual também. Então, você tem uma equipe muito grande, você tem o conjunto dela, os fatores que elas desenvolvem, e também você tem o desenvolvimento de cada um. O outro lado é a agressividade. Esse grau é o grau em que as pessoas são competitivas. Você vê muito isso dentro da área de vendas. As pessoas são competitivas, todo momento elas ficam ali brigando entre si, mas essa briga é para um desenvolvimento, um desempenho estrutural da empresa. De vez em quando pode surgir algumas divergências, mas essas divergências não podem atrapalhar o foco da empresa, que é o crescimento do todo da empresa. E a estabilidade é o grau em que as atividades organizacionais dão ênfase às manutenções, ao status, e ao crescimento dessa organização. Então, quando a gente fala disso, está falando da influência. Então, quando a gente trata disso tudo, a gente está falando de uma influência dentro do perfil da cultura. Essas tomadas ou essa junção, essas junções, sobre essas questões, acabam criando uma tomada de decisão muito mais assertiva. Logo depois disso, a gente vai passar por um outro momento, que é na nossa unidade 6, onde diz um pouco sobre as decisões administrativas e as decisões em grupos. A gente cria, dentro dessas questões, algumas dimensões, tá?
Quando a gente fala de tomada de decisão em grupo, a gente fala em observar as estruturas organizacionais, a gente fala de um relacionamento de dimensões estruturais, a gente fala em entender as redes dentro do ambiente de trabalho, e aí a gente fala daquela pirâmide, onde a gente fala sobre o operacional, o tático e a gerência no geral, onde o operacional sempre tem ali que a gente muitas das vezes chama como um chão de fábrica, que é onde os processos realmente se realizam. E aí a gente tem a parte tática, onde são as pessoas que acabam tomando determinadas decisões concernente ao que o operacional está falando, passa para o tático filtra isso e passa para a autogerência, né, para a administração, o suporte, administração, a alta administração, vamos dizer assim, fica melhor por entender. E, ao mesmo modo, acontece o inverso, que é a alta administração passa para o tático e o tático passa para o operacional. Sabendo que essa parte tática, que é a que a gente pode chamar de média administração, que fica no meio dessa administração, precisa filtrar isso muito bem para que essas funções se tornem esse processo bem interessante, eficaz, eficiente e tenha a melhor tomada de decisão. A partir desse momento, a gente parte para uma outra unidade, que é a unidade de comportamento gerencial e de poder. Essas tomadas de decisões, elas já acontecem há muitos anos. Lá no século XX, quando o Fayol identificou com seus estudos sobre administração, ele fala sobre algumas funções essenciais. E ele fala sobre o planejamento, ele fala sobre a organização, ele fala sobre a coordenação e também fala sobre a direção e o controle. O que seria isso? Vamos lá, o planejamento é um instrumento que vai estabelecer uma visão, e visa estabelecer uma visão muito prévia, onde a empresa vai exercer programas estratégicos, ações de identificações de recursos, tá? Então, é muito importante. O que isso vai fazer? Vai impactar diretamente as decisões estratégicas da empresa. Depois disso vem a organização, que deve ser visualizada a partir de algumas dimensões. E aí essas dimensões podem ser a estrutura organizacional, que vai agrupar determinadas atividades realizadas no plano de funcionamento da empresa, identificando as inter-relações existentes entre os seus integrantes, tá? O sistema normativo, que são os procedimentos e métodos delimitados operacionais de os projetos e o plano que cada uma da estrutura organizacional e a alocação de recursos, que é os recursos humanos, recursos materiais, financeiros, aonde que eu vou colocar dentro desse plano. Então, a gente fala isso de organização. A partir disso, a gente vai partir para a coordenação. Coordenação são as funções gerenciais, que vão integrar todas essas funções. O que vai acontecer nisso? Ela tanto vai cuidar da estrutura, né, que pode ficar diversificadas ou fragmentadas em ações e unidades específicas, ou também ela pode ter uma finalidade de resgatar alguma integridade que por algum motivo foi corrompida. Então, ela tem que medir um determinado esforço ou esforços, e esses esforços vão trazer determinadas ações com o objetivo de proporcionar um planejamento, uma estrutura muito melhor. Então, quando a gente fala dessa questão da coordenação, a gente fala da direção e a gente fala como eu já disse antes, do tático. Então, essa direção ela é muito importante para a empresa. E o que seria essa direção? São pessoas que têm um gerenciamento, a gente diz que é um pouco complexa, porque são resultados, né, que a gente pode se dizer assim, de pessoas que têm que buscar dentro da coletividade a melhor forma de gerir toda essa empresa. Então, essa pessoa de dentro da direção, ela precisa ter um relacionamento muito
importante com os gerentes, um relacionamento muito importante com a equipe, aonde ela vai trazer uma orientação muito presente, vai conduzir uma capacidade de liderança, de negociação e de motivação a esses funcionários, porque todas essas atividades estão ligadas a esse conjunto dos diretores, da direção. Então, a direção dessa empresa é muito importante. E depois disso tudo, controle. Imagine você tendo que controlar as tomadas de decisões, a estrutura da empresa, fazer tudo isso funcionar dentro de uma engrenagem e sem falha. Então, o controle é garantir os resultados. E essa garantia de resultados vai alavancar através do planejamento, da estrutura, do traçado organizacional que a empresa ou as empresas estabelecem. Tá? Então, ela vai criar mecanismo de correção e do plano, do planejamento e de tudo. É muito importante observar que essas funções, elas não trabalham sozinha. Ela não pode trabalhar o controle sozinho, a direção sozinha, a estrutura sozinha, tomar decisão não, planejamento não trabalha. É um conjunto. Então, toda essa lógica tem que ser totalmente racional. E a partir do momento que você tem esse poder de decisão, a gente passa nesse controle, a gente acaba tendo uma questão que é muito conhecida, que é a indecisão na hora de você tomar algumas decisões. Então, as incertezas, elas irão surgir. Tá? E como é que eu vou controlar? Eu preciso levar em conta as probabilidades. Primeiro passo. Depois de levar em conta isso, definir quais os possíveis resultados. Tá? Depois disso, eu venho identificar ou fazer a identificação dos principais ou das principais incertezas de determinadas decisões. Depois disso, eu vou estabelecer uma clareza de consciência ou de consequência que isso vai me trazer. Depois eu vou representar os fatores de risco através de um esquema. E qual seria esse esquema? Lembra que no nosso trabalho a gente colocou lá que você poderia, fatores de risco, a espinha de Ishikawa lá, a espinha de peixe, né? Diagrama de Ishikawa, onde você colocava os fatores de risco e tudo. É isso, você vai colocar ali para que você tenha uma maior decisão ou tome a melhor decisão possível. Então, você vai criar uma melhor decisão que menos vai impactar dentro do teu processo de decisão. Agora, o que eu faço? Lembrando novamente, eu preciso controlar tudo isso. Com esse controle, essas diversificações, essas ações vão fazer com que a minha tomada de decisão fique muito melhor. Eu acredito que, em poucas palavras, tá? Só trazendo aqui uma breve explicação de cada tópico dessas nossas 5 unidades, né? Faltantes, 4, desculpa, que é a unidade 5, a unidade 6, 7 e 8, que eu tentei resumir ao máximo possível para que vocês compreendessem que por que essa tomada de decisão, por que ela é importante para o nosso processo decisório. É importante que você tenha isso em mente. Procure lá dentro do nosso material de aprendizagem, que é rico demais. Lá você vai encontrar sobre modelos motivacionais, sobre situações de controle, situações de gerências, que eu deveria ficar aqui falando aqui por horas e horas e horas e ainda não ia falar tudo. É muito importante que você passe lá nesse material e veja esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai servir para a tua vida profissional e pessoal também, para de você tomar qualquer tipo de decisão. Queria agradecer a todos, um grande abraço e até uma próxima.